Olá, leitores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e no vídeo de hoje eu vim trazer algumas atualizações para vocês no que diz respeito a próximos vídeos do canal, ao que eu andei lendo e filmes que andei assistindo também. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Bom, como vocês já devem ter percebido, nos últimos dias eu andei um pouco sumido aqui do canal. Isso se deve ao fato de que minha rotina está mudando um pouco. Talvez mais pra frente eu fale mais sobre isso aqui no canal, em vídeos de vlog. Mas enfim, o que importa é que eu estou aqui hoje para tirar esse hiato aqui do canal e falar do que vem por aí, do que eu andei lendo também. Apesar de sim, o ritmo de leituras ter diminuído, eu continuo lendo, eu continuo sendo leitor, iniciando com a leitura do conto O Elogio da Vaidade, de Machado de Assis. Provavelmente o próximo vídeo do canal será uma análise desse conto aqui. Eu ainda estou fazendo algumas pesquisas relacionadas a ele, então logo que eu finalizar essas pesquisas, eu já gravo o vídeo e posto. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que, como sempre, eu gostei muito desse texto. Machado de Assis dificilmente escreve algo ruim. Até hoje eu não li nada ruim no que se diz respeito a ele, mas esse não foi um dos meus contos favoritos dele não, eu confesso para vocês. É bom, mas não chega a ser um dos melhores. Eu continuo colocando como favorito A Igreja do Diabo, que eu fiz uma análise aqui no canal esse ano também. Inclusive esse conto se assemelha à Igreja do Diabo em alguns aspectos. Ele traz a personificação de algo que consideramos ruins, enquanto em A Igreja do Diabo ele personifica o diabo. Aqui ele personificará a vaidade. Em ambos os textos, a contradição humana será colocada à tona. As mensagens de ambos os contos também são bem similares e mostram muito da natureza humana. Mas falando rapidamente um pouco sobre essa história aqui com vocês, o conto ele se inicia com a modéstia finalizando o seu discurso, e logo já vem a vaidade meio que esnobando dela. Ela diz o seguinte: damas e cavalheiros, acabais de ouvir a mais xoxa de todas as virtudes, a mais estéril de quantas podem reger o coração dos homens. E ela emenda seu discurso já trazendo vários elogios para si, se considerando como a melhor das virtudes. E ela traz um ponto bem interessante aqui durante o texto. Ela se refere à modéstia como uma cópia de si, mostrando que aqueles que tentam aparentar humildade, não por virtude, mas sim por serem bem vistos e ganhar uma atenção boa das pessoas, não são pessoas verdadeiramente modestas ou humildes, mas sim pessoas vaidosas. É a falsa modéstia. Outro ponto que a vaidade levanta aqui em seu discurso é o fato dela não excluir ninguém. Ela está presente em todos e ela sempre oferece algo bom às pessoas, tanto ricos quanto pobres. E ela vai se utilizar de diversos exemplos do cotidiano para provar que ela está presente em todas as pessoas. Ou seja, nota-se que a vaidade tem um discurso extremamente persuasivo, apesar de sim ela dizer coisas equivocadas aqui em seu texto, né, porque a todo momento ela quer persuadir as pessoas. Em meio ao seu discurso existem diversas verdades essas bem difíceis de engolir. Não é um texto longo, muito pelo contrário. Nessa minha edição aqui da editora SESI, ele tem apenas 21 páginas e é um livro em tamanho pocket e tem letras bem grandes, então você consegue ler tranquilamente em um dia. No entanto, o vocabulário dele é um pouco complexo sim, eu não vou negar, e ele traz diversas referências e alusões a outras mitologias que eu fiquei bem confuso nessas partes. Eu devo confessar a vocês isso. Em alguns momentos o texto se tornou sim um pouco cansativo, até porque vai chegar um certo ponto em que a vaidade vai citar aqueles exemplos, né, de como ela se aplica no cotidiano. E sei lá, as coisas ficaram um pouco repetitivas em um certo ponto. Mas nem de longe isso torna o conto ruim, muito pelo contrário. Enfim, vocês vão saber mais detalhes dessa história e da minha opinião no vídeo de análise que eu vou postar em breve aqui no canal. Prosseguindo, também realizei a leitura da mais nova edição de Turma da Mônica Jovem, a edição de número 13, intitulada de Ascensão do Limiar, e aqui a gente tem a estreia do novo arco na revista, que tem uma ligação direta com o anterior, que se chamava Uma Luz que se Apaga, e vai retratar os eventos após a morte da Ramona em Turma da Mônica Jovem. A gente vai ver muito do luto da turma, né? Como a turma vai lidar com esse luto, principalmente a bruxa Viviane. É uma história que tem um tom bem melancólico, eu já esperava isso, e aqui a gente começa a ver os planos da Viviane sendo traçados para tentar trazer a sua filha de volta. Eu também fiquei bem surpreendido com a participação que o Chaveco teve aqui dentro dessa história,
e o seu papel aqui dentro também. Ele tem um diálogo muito forte com a Viviane em um certo momento. Dá pra ver que a morte da Ramona impactou muito ele, até porque os dois eram bem próximos. A gente pôde ver essa amizade dos dois ser desenvolvida nas primeiras histórias curtas da terceira série. Enfim, essa foi uma boa edição introdutória, eu tô com altas expectativas para esse arco aqui. Em breve eu vou trazer o vídeo de resenha aqui no canal, mas eu já posso adiantar que sim, eu gostei dessa edição. Decidi comentar com vocês também um pouco sobre leituras envolvendo a faculdade. Para quem não sabe, eu estou cursando psicologia e atualmente estou no segundo semestre. E a professora pediu para a gente ler alguns capítulos desse livro aqui, Psicologias. Não é a primeira vez que eu entro em contato com ele, se eu não me engano eu já cheguei até a mostrar ele aqui no canal, só que dessa vez eu li mais alguns capítulos. Como o capítulo 7, intitulado de A Psicologia como Profissão, e eu iniciei a leitura que a professora solicitou, que é a do capítulo 5, intitulado de Psicologia Sociohistórica. E esse livro funciona como uma espécie de livro didático, realmente, livro escolar, né? Até o formato dele é bem parecido com aqueles livros que a gente vê no ensino fundamental. E como eu estou tendo a unidade curricular de Psicologia do Desenvolvimento, eu decidi pegar esse livro aqui na biblioteca, intitulado de Teorias do Desenvolvimento, Conceitos Fundamentais. Então é um livro introdutório ao tema, é o volume 1. É bem fino o livro, eu ainda não iniciei a minha leitura, mas quero ler o mais rápido possível, até porque eu tenho que devolver o livro logo. E aqui ele vai abordar o modelo psicanalítico do Freud, por exemplo, que ele retrata o id, o ego, o superego, os mecanismos de defesa, de fato tudo o que diz respeito ao desenvolvimento. Falando agora de próximas leituras que eu pretendo fazer, iniciando com esse daqui, que é um quadrinho do Neil Gaiman, eu estou falando de Sandman, volume 1, nessa edição especial de 30 anos, que eu comprei em promoção na Amazon. O preço de capa dele é por volta de R$70, e ele estava na promoção e eu juntei com um cupom que eu tinha lá e paguei apenas R$18. Eu não sei se eu vou continuar a coleção e se vou completar ela, vai depender muito se eu vou gostar ou não desse primeiro volume. Eu sei que esse encadernado ele reúne as edições de 1 a 8 da revista original, e Sandman dispensa apresentações, é um quadrinho que eu sempre tive interesse em ler, e esse interesse voltou após o lançamento da série na Netflix, que trouxe opiniões aí bem mistas, né? Algumas pessoas gostaram, outras não, mas eu quero entrar em contato primeiramente com o quadrinho, com o material original. Os traços são muito bonitos, então isso já foi um ponto bem positivo que eu encontrei aqui dentro, e pretendo fazer essa leitura o mais rápido possível. Prosseguindo, vamos falar agora de um livro que eu comprei no sebo aqui da minha cidade. Eu paguei apenas R$10 nele e faz parte de uma coleção da Folha intitulada De Grandes Pintores, que se eu não me engano ainda está em circulação, mas eu me interessei muito em especial por essa daqui, que fala do Van Gogh, A Cor em Seu Auge. O preço de capa desses materiais é de R$22,90, então acho que valeu a pena ter pagado apenas R$10 nele. Eu iniciei a leitura, ainda não finalizei, mas é como se fosse realmente quase que um folheto. Não tem muitas páginas, e ele tem o objetivo de falar um pouco de cada obra do autor. Então ele mostra aqui a imagem, né, de uma pintura do Van Gogh, e logo ao lado ele fala um pouquinho das interpretações que existem em torno daquela figura. Aqui no final eles trazem uma pequena biografia dele também. É um livro muito bonito, então ele tem esse formato aqui bem grandão. Todas as pinturas estão coloridas, algo que eu acho bem importante, né, em obras desse estilo. Até porque as cores são um elemento muito importante nas pinturas do Van Gogh. As folhas também são de uma qualidade excelente, é o papel couché. Ele tem orelhas, acho que vale muito a pena aí vocês correrem atrás dessa coleção. O do Van Gogh é o primeiro volume. Inclusive, enquanto eu li algumas páginas desse livro aqui, eu me lembrei de uma animação que eu assisti um tempo atrás, que fala do Van Gogh. Ela é uma animação muito bem feita, inclusive, inspirada aí nas pinturas do autor. Se eu me lembrar o nome, eu vou deixar aqui na tela do vídeo para vocês conferirem depois. Vale muito a pena, se eu não me engano, tem na Netflix. E enfim, eu estou me planejando para iniciar um projeto que eu venho prometendo para vocês há um certo tempo aqui no canal. É a da minha leitura completa do mangá Yu Yu Hakusho. Para quem não sabe, esse é meu anime favorito. E eu já li alguns volumes do mangá, mas nunca finalizei a obra como um todo. E agora que eu tenho praticamente a coleção completa aqui em casa, só falta eu comprar o último volume. Eu quero iniciar essa leitura / releitura. Não sei ao certo em que formato eu vou trazer esses vídeos, se eu sigo mais ou menos o formato que eu trouxe com Orla em April, em que eu fazia alguns vlogs lendo alguns volumes, ou se eu trago atualizações no Instagram e gravo vídeos pequenos aqui no canal, né, fazendo um resumo de cada edição e do que eu achei de cada uma delas. Caso vocês tenham sugestões de algum formato, deixe aqui embaixo nos comentários.
Quero falar também rapidamente de alguns filmes e séries que eu andei assistindo, não são muitas. O primeiro deles é O Telefone Preto, que é um filme que eu queria muito ter assistido no cinema, mas eu assisti em casa mesmo. E eu gostei muito do filme, não foi aquilo que eu esperava, eu estava com expectativas mais altas. O filme não causou tanta emoção em mim, não me deixou tão tenso quanto eu esperava. Inclusive o escritor desse conto é filho do Stephen King, então dá pra ver que ele pegou uma certa inspiração do pai ao seguir aí nesse nicho, né, de escrever livros de terror e suspense. E aqui a gente vai ter uma típica história de serial killer que sequestra crianças. No entanto, esse é um filme que vai envolver alguns elementos um tanto quanto sobrenaturais, envolvendo esse telefone e a comunicação que um certo garoto que será sequestrado por esse maníaco terá esse contato com as crianças que passaram pelas mãos dele. É um filme interessante, as máscaras também que o sequestrador utiliza aqui no filme são bem assustadoras, trazem um ar de suspense ainda maior. Fiquei satisfeito também com o final que o filme tem, ele foi bem surpreendente, inclusive, eu não esperava aquele acontecimento. Então é um filme que eu recomendo sim para vocês. O mesmo eu não posso dizer de um outro filme de suspense que desta vez eu assisti no cinema. Aqui na minha cidade, na semana passada, teve uma super promoção em que todos os filmes em cartaz estavam R$10 e por isso o cinema lotou e eu acabei não assistindo o filme que eu queria assistir, que era Órfão 2. E nisso eu acabei decidindo assistir esse filme intitulado de A Última Chamada. E que arrependimento, pessoal, que filme ruim. Pense em todos os clichês que você vê em um filme de terror e suspense, coloca todos eles da forma mais preguiçosa possível e você vai ter esse filme. É um filme muito ruim. Eu realmente não fiquei... Eu fiquei zero impactado com ele. Os personagens são extremamente rasos e caricatos. Esse é um filme que no meio fica extremamente repetitivo, até porque ele vai trazer a perspectiva de cada personagem com relação aos seus traumas do passado. E todos esses traumas são bem desinteressantes, os personagens são desinteressantes. Infelizmente é um filme que eu não consegui me conectar de modo algum. Inclusive várias pessoas que estavam na sala do cinema saíram bem insatisfeitas com o resultado do filme também. E para finalizar, eu comecei a assistir uma série do Netflix que vem fazendo muito sucesso. Se trata de um dorama intitulado de Uma Advogada Extraordinária. É o terceiro dorama que eu assisto e eu venho gostando muito dessas produções. Inclusive ele se assemelha muito a Tudo Bem Não Ser Normal, que também é um dorama, que de certo modo também retrata o autismo. E é uma série muito bonita, ela tem uma delicadeza muito grande em retratar uma pessoa com autismo e como é o cotidiano dela e tudo mais. Claro que cada pessoa que tem o autismo vai ter as suas individualidades, a forma com que vai se comportar, até porque existem vários níveis diferentes de autismo e cada um tem as suas características e tudo mais. Mas eu fiquei muito contente em ver que a série não retratou a personagem de forma muito caricata ou coisa do tipo. Todos os personagens também são muito carismáticos, você se apega a todos eles. É uma série muito gostosa de se assistir e eu pretendo sim ver os próximos episódios. Eu só vi os 3 primeiros. Eu vi que a série já foi renovada para uma segunda temporada, que só vai lançar em 2024. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu peço desculpas pelo meu sumiço. A tendência é ser assim daqui por um tempo, mas eu vou tentar pelo menos trazer um vídeo por semana aqui para vocês. É isso, até uma próxima e